No Expressão de hoje vamos debater mais um assunto polêmico, o desarmamento. Fomos às ruas saber a opinião das pessoas e também vamos conversar com o deputado federal em Minas e presidente estadual do PSDB, o senhor Marcos Pestana. Marcos Pestana, a gente agradece ao senhor por receber o nosso programa aqui em seu gabinete para discutir um pouco mais sobre esse assunto. Prazer é todo meu de estar aqui no programa Expressão do curso de jornalismo da UniBH. Estou sempre à disposição para ouvir críticas, colher sugestões, prestar informações. Então, a gente sabe que a sua posição em relação ao desarmamento é favorável. Como eu havia dito, a gente foi às ruas saber a opinião das pessoas. Eu gostaria que o senhor acompanhasse alguns dos depoimentos para a gente poder embasar um pouco melhor a nossa conversa. Eu sou a favor, entendeu? Porque tanta coisa que a gente está vendo por aí, então, eu tenho meus filhos, entendeu? Eu, sinceramente, se puder acabar com essas armas, para mim vai ser ótimo. Do jeito que a situação hoje no Brasil, ultimamente o pessoal está andando armado para poder se precaver, né? Então, eu sou a favor. Você é a favor das pessoas andarem armadas, então? As pessoas que são certas de andarem armadas, no caso são os policiais. Você acha que as pessoas estão preparadas para andar armadas ou não? Não, primeiro que as pessoas não estão preparadas. Segundo que a arma na mão de uma pessoa não preparada é desastre na certa, né? Como isso que nós vimos no Rio de Janeiro, como acontece nos Estados Unidos, né? Lá a justificativa é de que lá há uma liberalidade muito grande para aquisição de arma. Aqui não, aqui tem um controle, mas esse controle não existe. E outra, a arma na mão de pessoas despreparadas, nós estamos armamentando os ladrões, né? Que eles vêm, tomam a arma e passam a ter a arma. Olha só, eu tô meio em dúvida pelo seguinte fato, que a maioria das vezes as pessoas que utilizam a arma assim são pessoas que moram assim em localidades assim mais perigosas. Então assim, na minha opinião, eu seria contra, né? Porque muitas vidas são perdidas. Mas assim, o seguinte, se for pro bem comum, né? Mas às vezes para algumas pessoas o bem, para algumas não são o bem para outras, entendeu? Então eu acho assim que fica meio em dúvida, mas a minha opinião seria contra mesmo. Mas de uma forma geral, você acha que as pessoas estão preparadas para portar armas? Acho que não, porque tipo assim, o número de mortes assim em relação a porte de arma de fogo é muito mais acima. Então eu acho assim que hoje em dia a gente não pode nem brigar nas ruas, né? Que as pessoas já pegam uma arma para você. Então eu acho assim, as pessoas que são preparadas mesmo no exército, eu acho que tem que deixar para eles, né? Não. Por quê? Porque o cidadão está desprotegido, né? Então quem pode tem que se proteger, porque o governo não está protegendo a gente como deveria. Então quem tem é porque quer se defender. Eu sou a favor do desarmamento. Eu acho que a gente tem que conscientizar em que as pessoas têm que estar desarmadas. Não precisa andar armado para se proteger. Se todo mundo se dá desarmado, não vai ter necessidade de se proteger de uma pessoa que está te atacando, não é mesmo? Deixa armamento para a polícia, que na verdade que usa isso mais para assustar, amedrontar, do que na verdade para atirar de forma, entende? Então eu acho que as pessoas têm que estar desarmadas, não há necessidade de andar armado. Violência gera violência, não é mesmo? Então acho que a gente pode andar desarmado e ter uma vida melhor, cotidiana melhor com todo mundo. Você acha que as pessoas estão preparadas para andar com armas? Não, acho que não tem preparação nenhuma para isso, assim. Eu acho que a arma é uma coisa assim, que você está num momento de raiva, um momento de tensão, e se você tem uma arma na mão, você não vai saber lidar com aquilo, assim. Não tem nenhuma preparação para que a pessoa receba a arma. Eu acho que, e mesmo que se ocorra o desarmamento, não vai ter grandes soluções, porque as pessoas conseguem as armas das formas mais diversificadas, né? Elas não conseguem a arma só através dos meios legais. Então, deputado Pestana, a gente pode acompanhar que as pessoas têm já uma opinião formada sobre este tema, sobre essa questão, né? E também a gente chamou o senhor porque o senhor fez uma campanha no período do referendo, na época do referendo, favorável ao desarmamento. A gente quer saber por que essa posição do senhor favorável ao desarmamento? Olha, essa discussão não é nova no Brasil. Os índices de violência assustam muito, incomodam muito, é um dos fenômenos na sociedade contemporânea, no mundo inteiro e no Brasil particularmente, e nas grandes metrópoles como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, é um assunto prioritário no universo imaginário da população. E no dia a dia, principalmente na periferia, os dados são muito assustadores, principalmente se a gente for verificar a mortalidade de jovens
na faixa de baixa renda. São alarmantes os dados. Nós, do sistema de saúde, temos um sintoma muito claro, que é o resultado que a gente encontra na porta dos nossos hospitais voltados para a urgência e emergência. Mais de 10% da carga de doença e das causas de mortalidade estão vinculadas à violência. As causas externas, quer dizer, não são fatos gerados no mundo da saúde. Ou é violência urbana no sentido da violência no trânsito, ou realmente a violência ligada à criminalidade, ou a violência até por fatos fúteis, banais, que é muito presente na juventude. Você tem mortes, às vezes, por briga de clube, briga de futebol, ou saída de um baile funk, de uma boate, e às vezes é uma coisa que não tem uma motivação muito forte. Essa preocupação com o crescimento do crime organizado e da violência levou o país a convocar um plebiscito, que todos acompanharam. Os mais jovens talvez não tenham uma memória muito presente, mas houve uma grande mobilização e é muito importante para a politização do país, porque quando envolve candidaturas, nomes, pessoas, as pessoas ficam desconfiadas. Mas quando envolve ideias, temas, e foi um plebiscito solteirinho, era a favor ou contra o desarmamento. Bem simples, né? Bem simples, com campanha de televisão, aqueles que não se recordam, quer dizer, tinha o horário eleitoral, no sentido não de divulgação. Então as pessoas se desarmavam para discussão, porque não tinha interesses pessoais, era uma tese. Assim como foi a campanha das diretas, a anistia, tantas outras, o plebiscito também do parlamentarismo versus presidencialismo. Então houve uma mobilização intensa, todos os interesses se mobilizaram, as organizações não governamentais, a indústria do armamento, que a gente não pode subestimar, o poderio econômico, as influências, enfim, todos os setores se mobilizaram e, na época, eu era presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e nós fazíamos parte do Comitê Nacional pelo Desarmamento. A gente tinha uma posição muito clara a favor do desarmamento, nos associamos a uma série de lideranças, artistas, líderes comunitários que se posicionaram dessa forma. Infelizmente, nós perdemos o plebiscito, a concepção majoritária da população foi contra o desarmamento, a proibição de porte de arma, e, nesse sentido, a legislação ficou como era antes. O senhor acha que as pessoas estão preparadas para portar armas? Olha, o que ocorre é o seguinte, o que imperava na cabeça, por que a maioria votou contra o desarmamento? Vamos entender, até para não repetir os erros, porque depois do evento na escola municipal de Realengo, no Rio de Janeiro, o presidente do Senado, o senador José Sarney, apresentou um projeto propondo um novo plebiscito. É importante esclarecer para as pessoas, já que é um programa educativo, a diferença entre referendo e plebiscito. Referendo é quando há um projeto saído do Congresso e aí a população diz sim ou não a esse projeto. Plebiscito é quando existem duas opções, dois temas, como presidencialismo e parlamentarismo, a favor do desarmamento e contra o desarmamento. Então, se trata de um plebiscito onde há uma escolha. E o presidente do Senado, o senador José Sarney, propôs recolocar a questão, motivado muito pela comoção social em torno daquela coisa bárbara. Mas algumas pessoas podem acompanhar que está achando isso meio que oportunista, não? Sempre tem as leituras, foi sob o impacto da grande comoção, que aquela coisa bárbara, que não é específico do Brasil. Quantas vezes existe um filme famoso do Michael Moore, sobre Columbine, nos Estados Unidos, que é um evento... Né? Não, já tem eventos, e aí vamos verificar claramente
que às vezes são as causas sociais, às vezes são distorções de desvios pessoais. Quer dizer, a pessoa tem um desvio de comportamento, um problema grave, até de saúde mental ou de formação, ou algum fanatismo, algum fundamentalismo que leva ela a uma atitude radical, penalizando pessoas que não têm nada a ver. É extremamente contraditória a carta que aquele menino deixou, aquele rapaz deixou, depois de matar tantas crianças, com o que ele fez, né? Então, revela um desequilíbrio pessoal enorme. Acabar com a arma de fogo não vai resolver tudo. O que ocorre? Qual é a cabeça? Como é que funcionava a cabeça, eu dizia, na época, porque a gente tinha pesquisa. Então, a gente entendia por que nós perdemos. Nós víamos, nós achamos que ia ser goleada, que ia ser uma barbada, que o desarmamento ia passar. Para nossa surpresa, primeiro, a campanha deles foi mais bem feita na televisão. Ela foi mais afirmativa e ela ganhou a cabeça das pessoas, o coração das pessoas, num ambiente explorando valores muito conservadores. E o que a gente vê é que a pessoa falava assim, vai desarmar as pessoas honestas, as pessoas de bem, e o bandido vai continuar armado. Então, prevalecia muito essa visão do bandido versus o cidadão de bem. Ocorre que não era isso que era o foco da preocupação do desarmamento. Na verdade, bandido é caso de polícia. Ninguém deve querer lidar com a bandidagem, com o crime organizado. Isso é coisa para especialista, é para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil. É uma bobagem até para pessoas treinadas reagir contra abordagens em assaltos, em eventos que envolvem criminosos, profissionais ou amadores. Sempre que se reage, a história, na maioria das vezes, não tem final feliz. Né? Então, o que se visava não é esse tipo de confronto, porque é verdade, o menino, o rapaz lá que promoveu aquela chacina na escola de Realengo, ele comprou armas de pessoas mas armas no mercado paralelo, que não tinham nenhum registro formal. Então, isso aí vai sempre ocorrer. A nossa fronteira com o Paraguai, ali entra contrabando de tudo, inclusive de armas, tóxicos, todo tipo de coisa. Não só no Paraguai, como Bolívia, a fronteira brasileira é muito difícil, precisamos aprimorar o controle com as Forças Armadas, com a Polícia Federal. Isso é essencial, o contrabando de armas. Mas o que a gente visa porque é impressionante a presença de eventos envolvendo mortes por crimes banais. Às vezes uma briga, um mexeu com a namorada do outro e tal, o cara vai em casa, pega a arma e vai lá num momento. Ele não é um criminoso, ele não é uma pessoa normalmente violenta, de repente, por ter a arma, faz uma bobagem. Né? Quantas vezes crianças brincando com armas, você tem um tiro. Eu tenho conhecidos, famílias conhecidas que perderam seus filhos com um acidente com armas. Brincadeira de jovens com arma, e de repente tem uma bala lá que não se sabia que tinha. Então, esse tipo de evento que o desarmamento é eficiente. O deputado Pestana, a gente vai continuar a nossa discussão após o intervalo, pois também temos muitas coisas ainda a serem discutidas, debatidas em torno dessa questão polêmica do desarmamento. Daqui a pouco a gente volta. O Expressão de hoje vai para um breve intervalo. Voltamos já.
O Expressão de hoje está de volta. Estamos falando sobre a questão do desarmamento com o deputado federal em Minas e presidente estadual do PSDB, Marcos Pestana. Então, Márcio, a gente terminou a nossa conversa você falando sobre essa questão do desarmamento, o que falta para a gente poder ainda definir se haverá ou não um novo referendo este ano. A gente queria saber, então, se foi a ação de uma emoção, né? O ocorrido no Rio de Janeiro, em Realengo e tal, com o Wellington lá, com a chacina que ocorreu. A gente quer saber se a realização de um novo referendo não seria um equívoco neste momento, já que a gente pôde perceber que o argumento do não, que é o dos bandidos não continuarem armados, prevalece. Em primeiro lugar, vamos repisar esse argumento, porque as pessoas precisam pensar sobre isso. Nós não focamos a proposta do desarmamento em cima do combate a criminosos. Volto a dizer, criminoso é caso de polícia, de profissional, de ação eficiente. O cidadão comum não tem que combater na lei de talião, olho por olho, dente por dente, o criminoso, porque o criminoso